Estamos começando mais um canal do desenvolvimento aqui, um episódio. Eu estou aqui com a Bia, minha companheira do canal do desenvolvimento, e hoje a gente tem um convidado que para mim é muito especial, porque tem uma história de amizade há muito tempo, né, Dani? Que é o Dr. Daniel Mori, psiquiatra da USP e que é coordenador do Antigos, que é um ambulatório que trata de identidade, questões de identidade de gênero e questões de orientação sexual, né? Então, esse assunto, né, que a gente vai conversar hoje aqui, né, Daniel, é um assunto bem na pauta, assim, dos 10 últimos anos. E além de ser um assunto que traz você como especialista aqui, eu estou muito feliz porque o Daniel é meu amigo, ele fez uma jornada de faculdade junto, de residência junto, de consultório junto. Então, para mim, especificamente, é um programa bem especial te ter aqui. Eu estou muito feliz de a gente continuar na jornada da amizade e das reflexões que a gente tem feito nos últimos 20 anos, né? Então, obrigado por ter vindo aqui e aceitado o nosso convite. Eu que te agradeço, Mauro. Obrigado, Bia. Realmente é um tema importante e desafiador aí para a gente discutir nos dias de hoje. Beleza, então, assim, a ideia é fazer um bate-papo que a gente vá desde definir alguns termos aqui, até entrar depois em questões de diagnóstico e questões da sociedade. Mas antes, vamos falar um pouco de você. Você é coordenador de um ambulatório, então fala um pouco para as pessoas que ainda não conhecem, assim, o que é o IPQ, o que é a coordenação desse ambulatório. Então fala um pouco da sua jornada lá dentro. Não, Mauro, eu comecei a atender o público trans, né, como psiquiatra. Eu fazia residência lá no Instituto de Psiquiatria e fui convidado, assim, na verdade foi uma coisa que caiu no meu colo, assim, né, o meu supervisor na época, o Dr. Alexandre Sadé, um dia tinha umas pacientes trans agendadas e ele falou para mim, assim, falou, você não quer começar a atender, né, eu tenho muita experiência, eu tenho um grupo aqui de pessoas trans, aqui no Instituto de Psiquiatria, que eu atendo em psicoterapia, então, toma, atende esses casos aqui. Eu não tinha a menor ideia, na faculdade, bom, a gente fez um currículo parecido aí, a gente não tem aula ligada à sexualidade, assim, muito pouca aula na época, então a gente não conhecia, tinha sido apresentado a conceitos ligados à identidade de gênero, ser trans, as particularidades em saúde dessa população especificamente. Mas eu fui lá, aceitei o desafio, né? Na época aprendi bastante com esse público também, meio que aprendi na raça, e aí descobri que existia um mundo de literatura por trás, a maioria da literatura de fora, né, de literatura científica. E aí comecei a estudar, gostei, me apaixonei pelo tema, e aí isso foi desde a residência ali, 2010. E aí eu comecei a atender, tanto em psicoterapia quanto em psiquiatria clínica, esse público especificamente. Foi no mesmo ano que o Alexandre Sadé fundou o ambulatório, né, o Antigos. E eu comecei a atender, né, primeiro como residente, depois como assistente. E aí, atualmente, 16 anos depois, acho que o Alexandre Sadé está um pouco cansado. E aí ele pediu para eu ficar só como supervisor e que eu assumisse a coordenação do ambulatório. Fala pra gente a sigla. Isso, e a coordenação agora é do Antigos, né? O ambulatório fica lá no IPQ, é Antigos com M, então é um ambulatório transdisciplinar de identidade de gênero e orientação sexual. E lá é o lugar onde a gente acompanha crianças, adolescentes e adultos com questões ligadas à identidade de gênero, então trans ou não trans, né? Mas que apresentem ali alguma dúvida nesse processo, ou que apresentem questões ligadas à orientação afetivo-sexual também, né? Então, nas 3 fases da vida, e por a gente acompanhar crianças e adolescentes, obviamente a gente acompanha as famílias desses pacientes também. Boa. E perguntas bem básicas para a gente começar. Você falou bastante aí já trans e identidade de gênero. Tem uma questão que as pessoas falam de disforia de gênero. É a mesma coisa? O que é trans e o que é disforia de gênero? Mesma coisa, não é? Tenta definir para a gente, porque as pessoas hoje usam muitos termos como se fossem iguais e eu acho que muitas vezes as pessoas não sabem o que são esses termos. Boa. É sempre uma dúvida mesmo, assim. Mas eu acho que o jeito mais fácil de entender é pensar no termo mais genérico possível, né? Que seria trans, ou hoje em dia a gente também usa transgênero. Tá. Acho que é o termo mais guarda-chuva, né, que a gente pode ter, que vai abarcar ali todas as possibilidades de identificação de gênero diferente do sexo que foi reconhecido quando aquela pessoa nasceu, né? Então, a partir do momento que a gente nasce, né, o que o médico olha ali vai ser o sexo, né? Vão ser as características físicas daquele corpo. Então, genitália e outras características físicas, mas principalmente genitália. E vai definir ali um sexo masculino ou um sexo feminino. E aí isso a gente nomeia sexo, né, hoje em dia. Com o tempo, e até na literatura científica a gente vê essa mudança mesmo, a partir dos últimos 20 anos, a gente vê que começou-se a se diferenciar o que é sexo, então essas características físicas, do que é gênero. E aí, quando a gente fala de gênero, a gente está falando basicamente de convenções
sociais, locais, a depender do país que eu tô, etc., que se chamou um dia de masculino e feminino. Então, o que representa aquele masculino e o que representa aquele feminino na sociedade? E a partir ali de um certo momento na vida, aquele indivíduo que teve um sexo reconhecido como nasceu vai se identificar ou com o gênero masculino ou com o gênero feminino. A maioria das pessoas, o gênero vai coincidir com o sexo. Né? Então, a gente vai ter uma coincidência ali, um sexo masculino, um gênero masculino. Né? Um sexo feminino, um gênero feminino. Mas há uma porcentagem de pessoas, isso a gente considera normal na diversidade humana, que não vai se identificar com as características sexuais ou com aquele gênero que a sociedade lhe impôs. Né? E vai, a partir disso, fazer algum tipo de transição. Né? Isso seria o trans, então. Isso a gente chamaria de transgênero. Né? Que vai abarcar, na verdade, todas essas possíveis transições de identidade de gênero. Então, quando a gente fala pessoa transexual, travesti, uma identidade de gênero travesti, trans, a gente está falando tudo de transgênero, né? Pessoas não binárias também estão dentro desse guarda-chuva transgênero. Então, pessoas que, de alguma maneira, transicionaram de um gênero que lhe foi reconhecido, muitas vezes imposto, para outro gênero. A isso a gente chama pessoa trans. Então, quer guardar um termo, né? Quer guardar um tema, guarda o termo transgênero, que é o jeito mais guarda-chuva e correto de se falar sobre isso. E a tal disforia de gênero, que aí parece um tecnicismo assim, mais usado assim, na área da psicologia ou psiquiatria. A disforia de gênero, né, acaba sendo um termo técnico, né, porque tem alguns manuais diagnósticos que vão utilizar, mas foi um termo que se utilizou para definir o sofrimento ou a sensação de inadequação, né, mas mais o sofrimento psíquico mesmo que algumas pessoas trans têm em relação a não se identificar com o seu próprio sexo, né, ou com a apresentação que está tendo naquele momento. Né? E aí, para aliviar a disforia, ou seja, o sofrimento, né, a tristeza, a sensação de inadequação, a irritabilidade, vão buscar alguns procedimentos, sejam eles a transição social ou procedimentos como hormonioterapia, cirurgia e etc. Né? Dito isso, é importante notar que tem pessoas trans, né, pessoas transgênero, pessoas trans no geral, que vão apresentar disforia, que vão apresentar algum tipo de sofrimento, e tem pessoas trans que não vão apresentar algum tipo de sofrimento. Né? Então, disforia de gênero não é sinônimo de trans. É um sinônimo de desconforto, de sofrimento ligado, possivelmente, a esse conflito entre o sexo e a sua identidade, né? Sua representação sexual. Perfeito. E aí, ainda nos termos, as pessoas também confundem com orientação sexual. E aí, qual que é a diferença, assim? Porque confundem isso com, o cara é gay, é lésbica, não é? Aí tem coisa de cis, então como é que é? Isso acaba sendo bastante confuso mesmo, assim, né? Principalmente as famílias vêm bastante com essa demanda, assim, mas será que meu filho não é só gay, não é só um gay afeminado, ou não quer ser só um gay mais afeminado? Será que é uma lésbica um pouco mais masculinizada? Mas não, né? Quando a gente fala de orientação afetivo-sexual, que é algo que desperta bastante ali na adolescência, a gente está falando para onde que o meu afeto e para onde que a minha resposta sexual vai ser dirigida, né? Para qual dos gêneros? Para o gênero masculino ou para o gênero feminino? Né? Então, a orientação afetivo-sexual é para onde vai direcionado o meu afeto, quer dizer, o que eu sinto por outra pessoa, então por quem que eu escolho me relacionar, namorar, por aí vai, e por quem o meu corpo tem algum tipo de resposta sexual, né? Quando eu olho determinada pessoa, por exemplo. Né? Então, quando a gente fala de orientação afetivo-sexual, a gente está falando de para onde o meu afeto e para onde o meu desejo sexual vai direcionado. Isso não tem absolutamente nada a ver com identidade de gênero, que diz respeito a como eu me sinto. Né, em relação ao meu gênero masculino ou gênero feminino. Beleza. E dentro desse caminho, vamos pensar assim, numa turma de 100 pessoas, né? 100 crianças, adolescentes ali, 11, 12, 13 anos. Qual que é a prevalência que isso aparece na literatura, seja no Brasil, no Japão, algum país africano, enfim? Nossa, mas a prevalência... Você citou países em que as prevalências são muito diferentes, assim, ou não são pesquisadas, assim, tá? É muito difícil, por exemplo, a gente tem países em que a gente consegue quantificar na sociedade quantas pessoas trans há, porque isso é perguntado no censo, por exemplo, no censo populacional, então a gente sabe. Aqui no Brasil, a gente também não sabe nem quantas pessoas trans a gente tem, porque não se pergunta sobre isso no censo. A gente também não pergunta orientação afetivo-sexual, né? Isso foi algo que, nas últimas reuniões aí governamentais de quem decide o censo, resolveu se tirar, resolveu se não se perguntar. Então, em termos populacionais, a gente não sabe em números absolutos, mas estima-se aqui mais ou menos 2% a 5% da população. Mas é por estimativa de cálculos populacionais, assim, a gente ainda não consegue ter muito uma noção.
de pessoas trans, tá? No geral, assim, mas acho que gira em torno de 2%, mais ou menos, no universo de pessoas cis, né? Mas no Japão a prevalência é diferente, isso vai depender muito de se eu estou olhando meninos trans ou meninas trans, homens trans, mulheres trans. Então, no Japão, por exemplo, é muito mais comum ter homens trans do que mulheres trans. Aqui, nem tanto, né? Depende da faixa etária que eu estou pesquisando também. Em adolescentes, aqui no Brasil, atualmente, é muito mais comum a gente atender adolescentes meninos trans do que meninas trans. Adultos, é muito mais comum a gente atender adultas trans ou mulheres trans, né? Então, depende da faixa etária que eu estou olhando e depende do local e a sociedade que eu estou vendo também. Entrando um pouquinho nisso, Daniel, do seu trabalho e da tua história com o ambulatório, como é que estou pensando o quanto é um tema contemporâneo, né? E que bom que a gente fala sobre, tem falado mais sobre, mas pensar, não sei há quanto tempo você está lá e quais demandas chegaram, se em algum momento isso foi mudando. Te ouvir um pouquinho sobre isso. Mudou muito, Bia. Ótima essa pergunta, porque... talvez a história um pouco, né? O ambulatório surgiu para atender adultos, né? Adultos, homens trans e mulheres trans, mas majoritariamente mulheres trans que procuravam o Hospital das Clínicas para realização de cirurgia, do que a gente chama de cirurgia de transgenitalização. Então, mais específico ainda, cirurgias genitais. Porque no HC tem equipe, é um centro terciário, então é uma cirurgia complexa. Então, buscavam lá e a gente fazia todas as orientações e até o preparo em saúde mental para essas cirurgias. Isso até 2010, isso aconteceu ao longo da década de 90, no início dos anos 2000 até 2010. Mas há um relato de todos os adultos, todas as adultas na época que a gente acompanhava, que quando a gente questionava desde quando se identificava como trans, ou se percebia diferente, ou tinha identificação pelo universo feminino, essas adultas sempre diziam, desde criança, desde pequeno, desde que eu me lembro, doutor, desde os 5, 6 anos de idade, desde os 6, 7 anos de idade. E a gente olhava na literatura e via, tem ambulatórios que acompanham crianças e adolescentes trans na Bélgica, na Holanda, nos Estados Unidos, na Espanha, enfim, Canadá, vários países de referência. E a gente não tinha nada aqui. Mas não chegava essa demanda. Não tinha crianças e adolescentes chegando pedindo para ser atendido. Né? E a gente, mas se identifica desde criança, cadê então essas crianças? Cadê esses adolescentes? Cadê essas famílias? E aí tudo começou com um e-mail. Em 2010 a gente recebeu um e-mail de uma família de um outro estado do Brasil, que mandou um e-mail e falou, olha, a gente achou vocês, eram pais muito bem informados, assim, a gente achou vocês na literatura, e a gente queria que vocês conversassem com o nosso filho, na época filho, assim, porque ele tem uma identificação extrema com o gênero feminino, e a gente não sabe o que fazer. Quanto tempo já tinha o ambulatório? Isso foi 2010? Foi o ambulatório como antigos, ele já existia antes, dentro do Prosex, que é um outro ambulatório, desde a década de 90, mas como antigos ele surgiu no começo de 2010 também. Isso foi uns 6 meses depois da gente surgir, olha que caos. E aí a gente recebe esse e-mail, houve uma resistência em relação a gente marcar, porque não tem resolução nenhuma, não tinha nada do Ministério da Saúde que dizia que a gente podia acolher essas famílias, não tinha nem como documentar, apesar de existir, né, o NACID, o diagnóstico. Mas aí a secretária do ambulatório marcou, meio que sem consultar, assim, ela pegou a Roseli e agendou, não contou pra ninguém e só chegou um dia e falou com o Sadam. Lembra aquela família? Tá marcada, vai ter que atender hoje. Hoje. E aí chega essa criança para ser atendida, e foi uma criança que a gente acompanhou durante anos e anos e anos, hoje é uma adulta, que a gente notou ali, sim, tinha uma questão de identificação com o gênero feminino muito forte. Ela fez a transição, né, transicionou no ambulatório. Hoje em dia já fez hormonioterapia, já é uma estudante da área da saúde hoje, então a gente tem contato até hoje, mas está com mais de 20 anos já. E aí começou assim. E a partir desse momento que a gente, né, divulgou que estava aberto os acolhimentos e a gente podia receber outras famílias, aí foi uma enxurrada de e-mails, assim, a ponto da gente ter lista de espera para atendimento de 8 meses, 9 meses. Hoje, assim. Atualmente? Atualmente não, atualmente a gente conseguiu zerar a lista de espera. Entendi, mas em algum mas momento em algum ali momento, vocês... sim. Principalmente nos momentos mais midiáticos, né? Principalmente no momento em que o assunto surge mais na mídia, ou que as famílias têm mais dúvida, assim, em relação a essas questões, o pessoal pede mais, assim, esse primeiro acolhimento. E aí o e-mail a gente tem até hoje, depois eu posso divulgar para vocês e vocês me ajudem aí a divulgar para uma eventual família que ouça, né, que veja o nosso trabalho. Mas começou assim, e a partir daí a gente foi estudar. Foi ver o que tinha, foi conversar com pessoas de outros países, foi para congresso, foi entender como é que faz para acolher de maneira correta uma criança e um adolescente trans. Agora, entrando um pouco nesse processo de diferenciar
diagnóstico, Dani, como que é para vocês discriminarem, né? Se aquela criança, ela está só imitando alguém, ou imitando alguma referência cultural, ou se ela tem um adoecimento de romper com uma certa realidade, ou uma característica que ela antes tinha e tem um estranhamento de identidade, ou se é uma questão, às vezes, de orientação e que é só, por exemplo, um menino com traços femininos e que pode ter uma orientação gay, mas que não necessariamente envolve a identidade. Como que vocês fazem essa discriminação e como que é para fazer um diagnóstico desses? O que você está me perguntando em polêmico, né? É polêmico. O que você está me perguntando em bom português é uma fase? Exato. Pode ser uma fase? Uma fase vai passar. Mas até como analista do comportamento é? que sou, e pensando em casos que já atendi, né? O quanto trazer análise funcional em algum sentido de entender o ambiente que essas famílias vivem, né? Eu já tive uma situação há muito tempo que a criança começou a fazer referências a questões que socialmente a gente entende como femininas, porque sabia que irritava o pai. Então, acho que até nesse sentido... talvez um pouco nesse sentido mesmo. Mas e a pergunta que a gente recebe, tá? Então, todas as famílias vêm com essa pergunta mesmo. Assim. A gente está com o e-mail das famílias aqui, está fazendo as perguntinhas que eles fazem. Exato. Então, é assim, exatamente a gente isso. Depois do canal, então. Exatamente isso. É uma fase, ou ainda, né? Cara, é muito angustiante ali você ter o teu filho ou tua filha ali na sua frente, e aí você não sabe definir. Né? Ou um dia acorda de um jeito, no outro dia acorda de outro, começa a pedir umas coisas que você não E tá o que é o melhor que eu posso fazer para ele, né? É isso que mais angustia, assim, né? E aí busca opinião no profissional, né? E aí, às vezes, é muito frustrante, porque quando vem e me perguntam, por exemplo, assim, mas, doutor, eu preciso que você me diga para eu definir. Os pais perguntam, tá? É uma criança trans? Ou meu adolescente é um adolescente trans? Sim ou não? E aí é muito frustrante para essas famílias que elas têm que ouvir de mim que eu não sei. Tá? Então, minha primeira resposta é não sei. Não sei te falar. Né? Porque o que vai definir se isso é uma fase dentro do desenvolvimento infantil ou se isso é uma fase dentro do desenvolvimento adolescente vai ser o tempo. Né? Então, a gente vai ter que esperar, acompanhar essa criança, esse adolescente durante um tempo para conseguir entender o nível da identificação, se é muito forte, se é fraco, se é algo fluido, se é algo consolidado, né? Se é algo que permeia todas as esferas do indivíduo, né? Ou se é só em casa, ou se é só na escola, ou se é só com os amigos e por aí vai. Né? E como é que está até o planejamento dessa criança, desse adolescente em relação à eventual transição, como é que compreende tanto a parte afetiva, né? Os sentimentos daquele indivíduo, como a parte técnica também, se entende no que isso implica. Né? Porque são mudanças, né? São mudanças que, no fim, a sociedade vai ver, né? Visível. E a gente vive numa sociedade bem binária, né? Bem masculina e feminina, ali, né? Com padrões bem estereotipados. Então, a gente vai acompanhando. Né? Então, a ideia é fazer um acompanhamento longitudinal de desenvolvimento, levantando alguns temas. Claro, o tema do ambulatório é a identidade de gênero, né? A questão trans. Então, os adolescentes, principalmente os mais velhos, a gente já vem com isso na cabeça. Assim, estou aqui para falar sobre isso, para falar sobre minha identidade. Então, isso é muito legal, porque já abre esse espaço. Estou falando, então, com o Dr. Mauro, que manja, que sabe, que não vai me tratar com preconceito, que não vai fechar a porta na minha cara, que se eu pedir para me chamar de Gabi, vai me chamar de Gabi, que se eu pedir para ele me chamar de ela, vai me chamar de ela, e aí, assim, cria-se um vínculo e a criança ou adolescente consegue se expressar, né? Se é uma criança trans, ou um adolescente trans, ou não, ou se é uma fase, ou se é algo que vai persistir, só o tempo vai dizer, né? E o tempo é meio que individual de cada um. Apesar dos critérios diagnósticos ali da CID-11 colocarem aproximadamente 2 anos, né? Para se definir se é uma pessoa trans, se é uma criança com incongruência de gênero, ou transgênero ou não. Tá? Os critérios vão ali, sempre permeiam esse tempo de 2 anos para definir se é uma fase ou não. Dani, fala um pouquinho você falou das famílias, né? Que elas chegam com essas perguntas, do seu trabalho com essas famílias. Como que é esse processo? É muito legal, assim, porque a gente atende em grupo, né? Então, majoritariamente, os atendimentos do ambulatório são em grupo, até para que essas famílias e os pacientes entrem em contato com a diversidade mesmo, assim. Então, a gente tem uma diversidade muito grande, tanto de identidade de gênero quanto de orientação afetivo-sexual, mas também raça, classe socioeconômica, enfim. E o grupo para os pais e grupo para os pais, crianças e adolescentes. Eles vão juntos? Eles vão juntos, mas enquanto a criança fica no que a gente chama de grupos de brincar, né, que são separados por faixas etárias, né, faixa etária mais ou menos assim, porque a gente olha bem o desenvolvimento, né, então a gente fala 4 a 6, ou 7 a 8, mas depende muito da maturidade do desenvolvimento. Enquanto essas crianças estão lá nos grupos de brincar,
com atividades dirigidas, tudo mais dentro dessa temática. Os pais ficam em outra sala com os terapeutas de família, também em grupo, discutindo as questões, discutindo os medos, discutindo o luto, muitas vezes, né? Discutindo como é que está sendo para eles esse processo, né? De cuidar ou ter ali uma criança, um adolescente trans ou que está passando por alguma questão ligada a isso, assim, né? Então, a gente não acompanha criança trans e adolescente trans sozinho, é sempre com a família, né? Aí, quando precisa, a gente, por exemplo, uma família que tem alguma demanda um pouco mais importante, que precisa de uma escuta mais individualizada, a gente chama para uma escuta mais individual daquela família como um todo, né? Para ver no que a gente pode ajudar ali. Daria para dizer que, por serem famílias que procuram vocês, né, já são famílias mais abertas a esse diálogo? A gente tem esse baita viés, Bia. Nosso ambulatório é muito enviesado porque, enfim, no que eu gosto de chamar de rádio trans, o e-mail do ambulatório circula, né? Então, circula entre as ONGs, né? Então, quem eventualmente busca na ideia de ajudar seu próprio filho, né, vai chegar no nosso e-mail, no nosso contato, tá? E a gente tem esse viés que só vai solicitar um agendamento quem está a fim de escutar e quem está a fim de acolher e quem está a fim de cuidar ali, ter mais orientação profissional, né? Então, às vezes, uma criança ou um adolescente que está sofrendo por não aceitação do pai, da mãe, né? Ou, às vezes, de alguma maneira, até com algum transtorno psiquiátrico concorrente, assim, tipo depressão, ansiedade, acabam não chegando no ambulatório, porque a demanda é espontânea, né? Então, a gente tem esse viés. As famílias que estão lá com a gente são famílias super parceiras, assim, super incríveis, que estão lá para aprender junto, sabe? E participam ativamente na construção do ambulatório. Então, a gente faz questão, por exemplo, de a cada 6 meses chamar todos os pais, todos os responsáveis, coloca as crianças brincando lá na quadra, aí eles vão lá para o anfiteatro e a gente discute melhorias no serviço, assim. Então, o que a gente chama de saque, o saque do antigo, o serviço de atendimento ao consumidor, que daí é o momento de elogiar, de criticar, de falar o que dá para melhorar, o que não dá. Então, assim, a família tem que estar junto, tem que estar parceira e tem que participar da construção, porque no fim é para eles, né? Sim. Agora, especificamente para essa população em que existe uma consistência desse trans, né? Dessa disforia que também vem junto com o sofrimento. Fala um pouco o que surge em termos de tanto transtornos psiquiátricos, questões psicológicas, né? Então, vamos falar do grupo que de fato vive isso e que existe essa identidade mesmo sólida e que vai enfrentar desafios, né? Desafios diversos, né, Dani? Então, quem que é essa população? Tem mais outros transtornos associados? Quais são os principais desafios que eles enfrentam? Eu acho que né, numa faixa etária mais precoce, o principal desafio é na transição mesmo, assim, na transição social, né? Então, mudar o nome, mudar o gênero, pedir para as outras pessoas mudarem o nome, mudarem o gênero, porque tem a escola envolvida, tem, sei lá, a aula de natação envolvida, tem familiares, né, outros familiares que não só o núcleo familiar ali envolvido. Então, esse processo de transição, às vezes, pode ser um pouco dolorido. Assim, às vezes, as pessoas têm muito medo de não serem acolhidas, de serem rejeitados. Enfim, tudo que a gente não quer em determinadas faixas etárias é ser rejeitado, né? Então, nesse período, a gente fica bem atento, assim, porque realmente pode ter algum adoecimento, assim, né? Até algum transtorno psiquiátrico, né, co-ocorrente. Mas, principalmente, ansiedade e transtornos de humor, assim, tá? Então, a gente fica bem atento. Que, às vezes, nem precisa medicar, né? Não necessariamente a gente medica, mas faz um acompanhamento um pouquinho mais próximo ali, no sentido de orientar. E para o adolescente, especificamente, é um período de grande sofrimento para essas pessoas, né, que têm a identidade de gênero constante, consistente, o momento de entrada na puberdade, né? Porque é o momento em que a biologia vem, as suas características sexuais, físicas, elas vêm, você não controla, elas só começam a acontecer, né? E aí o seu corpo começa a se desenvolver de um jeito que não corresponde àquilo que você sente, né? E aí é testículo começando a crescer, é pênis começando a crescer, é barba no rosto, para um sexo feminino, são as mamas começando a se desenvolver, né? Pilificação corpórea, enfim, aqueles tirão puberal, né? E aí isso pode trazer algum tipo de sofrimento também. Então, é um momento que a gente tem que acompanhar bem, bem, bem de perto, assim, porque não é raro que algum adolescente sofra a ponto, sim, de precisar de um acompanhamento psiquiátrico em conjunto, daí não só da psicoterapia, né? Mas a gente tem um maior fator de proteção
para esses pacientes, né, para pessoas trans no geral, e daí não importa se criança, adolescente ou adulto, é suporte familiar. Né? Então, a literatura já mostra ao longo do tempo que suporte familiar é o maior fator de proteção em relação ao adoecimento psíquico para essa população. Então, é isso que a gente preza bastante também. E aí, junto com o suporte familiar, a gente vê outras coisas, né? O suporte na escola, o suporte nos outros locais que esse indivíduo frequenta. Mas vai mais ou menos por aí. E aí, dentro de um grupo específico, a gente vai falar de uma ajuda de outras áreas médicas, né? Bloqueio hormonal, eventualmente transições cirúrgicas. Fala um pouquinho de como é isso, sem querer ser polêmico, mas eu tô indo eu tô aos dando poucos. risada porque ele quer ser polêmico. Tá. Ele gosta. Né, ele gosta de ser polêmico. Mas beleza, mas é um assunto super atual mesmo, assim. Eu acho que isso a gente precisa delinear bem porque coisas mudaram. E coisas estão mudando neste país. Né? Principalmente no que diz respeito a determinadas normas e determinadas resoluções que, no fim, acabam interferindo na prática médica. Ponto. Né? Então, para você ter uma ideia, até 2025, até abril de 2025, a gente pensava de determinada maneira, a partir de abril de 2025, a gente teve que pensar de outra maneira. Por quê? Até 2025, a gente seguia determinada resolução do Conselho Federal de Medicina, que foi construída com todas as áreas, foi construída com o Conselho Federal de Psicologia, com o Conselho Federal de Serviço Social e por aí vai. Para esta resolução, até 2025, era permitido o quê? O bloqueio puberal dentro de um projeto de pesquisa em hospital-escola. Tá? Que era o que a gente fazia. Faz ainda, porque o projeto de pesquisa ainda está rolando. Para crianças cujo sofrimento é tão intenso que, às vezes, eu preciso do bloqueio puberal para que essa puberdade não avance e esse indivíduo não sofra. Né? E aí, esse bloqueio puberal, a gente mantém, na época, até os 16 anos. Né? E aos 16 anos era permitido, por essa resolução anterior, iniciar a hormonioterapia junto com acompanhamento endocrinológico. Beleza? Então, ia até os 16 anos. E as cirurgias eram permitidas a partir dos 18 anos. Que cirurgias? Colocação de prótese mamária, cirurgia de transgenitalização, quer dizer, transformar um genital no outro, feminização facial, condroplastia tireoide, quer dizer, retirar o gogó, e por aí vai. Então, todas as cirurgias de transição de gênero, beleza? Hormonioterapia a partir dos 16, cirurgias a partir dos 18 anos. A partir de abril de 2025, muda o Conselho Federal de Medicina, mudam esses gestores, e o Conselho Federal de Medicina, em abril, lança uma resolução, construída somente pelo Conselho Federal de Medicina, que diz que as cirurgias não podem ser mais realizadas a partir dos 18, elas têm que ser realizadas a partir dos 21 anos de idade. Tá? E compara as cirurgias do universo trans às cirurgias esterilizadoras. Tá? A hormonioterapia, eles sobem dos 16 Desculpa, o que seria anos, especificamente? as cirurgias de transgenitalização. Tá. Né? Eles acabam comparando ali as cirurgias esterilizadoras, assim, de retirada do útero, por exemplo, Tá. Uma retirada de testículo, enfim, né? Que esterilize ali o indivíduo. Isso aqui, por outras resoluções, isso só pode a partir dos 21 anos. Então, eles equiparam essas duas cirurgias e aí dizem que a cirurgia só pode ser realizada a partir dos 21. Então, Tá. sobe por conta dessa Disso. semelhança que eles colocam. Tá. Não vou entrar na polêmica dessa semelhança. Não, também não vou perguntar sobre a polêmica. Outra mudança bastante importante foi que a hormonioterapia, que antes era permitida a partir dos 16 anos, ela sobe também, ela passa a ser permitida a partir dos 18 anos. Tá? Isso vai um pouco em contrário da literatura científica mundial, que já demonstra benefício, né, com riscos mínimos e completamente minimizados por um acompanhamento bom a partir dos 16 anos. Mas a resolução muda para os 18, né, muito na ideia de que a partir dos 18 que o indivíduo pode dar consentimento para isso. E uma das normas dessa resolução do Conselho Federal de Medicina proíbe o bloqueio puberal em qualquer instância. Então, está proibido no país o bloqueio puberal para pessoas trans. Né? Entram em alguns estudos, entram em algumas resoluções, comparam ali trazem alguns dados de literatura de fora e proíbem, enfim. Isso é algo que atualmente está no STF, né? Teve muita reverberação, assim, tanto entre as sociedades médicas, então a Sociedade Brasileira de Pediatria se pronunciou, a Sociedade Brasileira de Urologia se pronunciou, a de Cirurgia, de Ginecologia e Obstetrícia, de Medicina de Família. Então, várias sociedades se pronunciaram contra essa resolução. Muitas famílias, sabendo disso, entraram com processo ou estão, no momento, judicializando.
né, para terem ali o melhor acompanhamento possível para os seus filhos. E é nesse ponto que a gente está. E aí, por conta disso, desse vai e vem, resolução cai, não cai, para onde vai, etc., atualmente está nas mãos do ministro Zanin, lá do STF, para que seja tomada uma decisão. Falei que era polêmico, né? Sim. Tá explicado. Sim, tá. Pensa até em qual pergunta que vai fazer. Eu vou abrindo mais para o social, Dani. Tá bom. E o social acaba sendo bem polêmico. Só citando algo que você falou aí do suporte familiar, né, que faz uma diferença. Então, tem vários estudos que indicam que suporte familiar é um dos principais fatores suportivos, né, de fatores protetivos exato. em diferentes áreas da psiquiatria. Eles seriam um fator transdiagnóstico, né? Então, a gente tem alguém do lado, isso remonta a apego seguro. Tem vários outros episódios aqui do canal que vão falar bastante de família, de vínculo, de sintonia. Então, é interessante como os episódios voltam para falar sobre isso, né? Sobre o espaço seguro, o apoio que as pessoas sentem ter e como isso diferencia entre você ter saúde e estar bem ou estar em risco, em vários tipos de risco. Agora, eu vou fazer a pergunta falando de uma vinheta. Eu estava há uma semana atrás no meu consultório com uma menina de 14 anos e ela gosta de sentar no chão. E aí ela estava lá no chão, conversando sobre como é que foi a aula dela, e ela chegou para mim e falou o seguinte: falou, tô muito mal porque uma amiga minha, eu descobri por uma carta que ela tá ficando com outra, e aí ela estava enciumada, e o quanto que isso para ela era difícil lidar com ciúmes. E aí eu comecei a tentar entender quem era o grupo dela. E ela falou, olha, somos metade. Metade é um grupo hétero, e metade é um grupo LGBTQIA+, sabe? Então tem bi, tem trans, tem... E você sabe o que é? Eu falei, sim, eu sei um pouco o que é. Aí ela quis Eu me sei um explicar. pouco, eu estudei com um cara muito bom. E vou ver um especialista aqui uma semana, mas assim, explica um pouco. Ela começou a me explicar. E aí ela chegou pra mim e falou, mas sabe, tem uma menina que me cansa. Porque assim, ela quer ser tudo. Ela quer ser bi. Aí quando você fala de bi, ela quer ser pans. Aí ela quer ser trans. Cara, escolhe, não dá pra ser tudo. E aí eu entendi que a raiva dela, que essa era a menina... Eu falei, mas me fala um pouco mais da raiva. E aí ela foi tentando esclarecer que a raiva é como se ela quisesse se achar, porque ela tinha mais siglas, como se fosse um álbum de figurinhas. Sim, sim. E foi muito engraçado essa conversa, eu fiquei com isso na cabeça, do álbum de figurinhas, das siglas, e ela mesmo com muita raiva da menina, sendo que ela era bi. Eu sou bi. E beleza. Eu tô na sigla. Tô na sigla, mas assim, cara, tem um limite pra ela, não dá pra ser tudo. Então, dito isso, foi muito engraçado, porque veio dela que, assim, é lugar de fala. Ela é bi, tipo, ela curte menina, curte menino, e ela mesmo com uma raiva de alguém querendo aparecer muito através das siglas. E aí isso entra, assim, o que é esse outro lado, né? Da galera se apropriando, a constância de muita gente que fala que é tudo, e o uso disso, e o uso disso desde muito cedo, né, Dani? E aí entra a rede social, entre exposição social, entre exposição grupal. Então eu queria falar... que você falasse um pouquinho desses últimos... 2010, você falou do ambulatório, né? Porque houve uma explosão em saúde mental, primeiro. Explosão do autismo, TDAH. Teve a explosão da pandemia, né? Total. E aí, uma certa explosão dessa pauta também, né? Então, eu acho que é legal, nessa segunda parte, a gente falar do que isso representa, assim. Porque eu acho que até quem tem questões tá ficando com raiva da galera que quer colar um álbum de figurinha com um monte de sigla. Eu adorei a ideia do álbum de figurinhas, porque... Eu juntei a Copa. Juntou a Copa. Trouxe as repetidas, né? Mas é um pouco por aí, assim. O que a gente vê, tá? A coisa vem em ondas, assim, né? Então, vem bastante. Acho que uma exposição precoce a assuntos em rede social, tá? De gente falando sobre isso e que, às vezes, para um adolescente que está buscando ali, está dentro ali, querendo pertencer a algum grupo, ou buscando ali o seu mecanismo identificatório para acalmar a própria alma, né? Isso entra, assim, como uma verdade absoluta, assim. É um pouco disso que a gente tenta quebrar em psicoterapia, ou acompanhar e tentar compreender um pouco mais, sabe? Porque, às vezes, o adolescente vem com tudo muito fechado, assim. Nossa, eu vi... Semana passada, naquela rede social de vídeo rápido, sabe? Que você passa para cima. Eu vi semana passada ali, então... eu me identifiquei completamente, então eu tô aqui, a gente já recebeu adolescente assim, Mauro, então eu tô aqui porque eu sou trans, eu quero ver com o senhor como é que eu faço para tomar hormônio, e eu já queria saber sobre cirurgia, o que você tem a me dizer? 13 anos, 12 anos, assim. Uma semana. Aí eu falei, calma, mas o que você tá assistindo? Aí eu vou lá, tal, eu sempre falo pros residentes isso, assim,
que essas pessoas estão assistindo, que vídeo do YouTube que tá vendo. Vê de entretenimento, vê vídeos do YouTube. Qual? Que Vai produtor atrás. de conteúdo? Vai atrás, assim, olha, sabe? Porque tem bastante gente falando merda, assim, também, sabe? Com perdão da palavra. Não, então, bom português. tem que ir atrás mesmo. E aí vem esses mecanismos identificatórios muito fortes, assim. E é muito sedutor, às vezes, porque você passa a fazer parte de um grupo. Né? Não estou falando que esses adolescentes não são LGBT+, né? São, né? A grande maioria acaba indo para uma das siglas mesmo, assim, com o tempo a gente já viu, né? A literatura... Mas é interessante pensar nessa parte de pertencimento, né? Mas é uma questão de pertencimento, porque, enfim, você acha um grupo, geralmente, tá? Eu falo dos colégios, assim, né? Das escolas que a gente acompanha. Geralmente é uma galera que tem ali suas particularidades, então os gostos são parecidos, né? Fica junto, eles... Né? Vamos dizer, a maioria da população, a gente já sabe, entre os adolescentes também é cis-hétero. Então, você não ser cisgênero, né, que é o contrário de ser trans, acho que a gente não falou sobre isso, mas ser cisgênero e ser heterossexual é uma coisa muito padrão. E essa galera, de alguma maneira, entra nessa quebra desse padrão cis-heteronormativo, no colégio, etc., e acha seu grupo. E acaba sendo muito sedutor mesmo, assim, porque, enfim, acalma a sua alma mesmo, assim, né? Putz, achei aqui o meu grupo que tem gostos parecidos, tem coisas legais para serem discutidas. E isso a gente costuma acompanhar, assim. Voltamos naquela pergunta inicial tua. É uma fase ou não é uma fase? Né? Porque também é protetivo para o adolescente se sentir pertencente àquele grupo, poxa. Né? É importante. Achou alguém, né? Isso ajuda a proteger também. Mas... Então, e isso que você está dizendo, acho que é muito relevante, assim, né? Sendo uma fase, é importante que aquela fase seja vivida. Seja vivida, exato. Né? Ela tem sua função. E para muitos, Bia, eu já virei e falei assim, o paciente chega e fala assim, eu sou trans, eu tô aqui porque eu sou trans. Aí eu falo, tá, beleza, o que mais? Né? Tá, beleza, você já me disse, assim, né, eu posso até, a gente pode até com o tempo se conhecer melhor, você vai me contar como é que você chegou nisso, assim, mas o que mais, sabe? O que mais Quem você é tem aí você? pra me mostrar? Quem é você, né? Porque já tá vivendo, já tá dizendo que né? Ou senão, putz, eu sou trans, mas eu tenho medo, eu não quero fazer a transição social. E a gente tem que segurar, tá bom, vai chegar o teu momento, assim, né? Ou pode ser que não chegue também. Então, a gente vai acompanhar junto, assim, sabe? Muito da ideia de... Vamos entender o que esse adolescente está falando mesmo, assim, né? Que nem que você falou, né? Você esperou a vida, você foi perguntando até que você chegou aí na real fonte do incômodo. Né? Mas, de onde vem? Como é que você chegou nessa história aí? O que você está pensando? O que você sabe sobre isso? Né? Então, antes de falar de hormônio, antes de falar de cirurgia, antes de falar de qualquer coisa, a gente tem que falar de identidade, né? E aí não importa se é identidade cis ou identidade trans. A gente tem que falar da identidade, de construção de quem aquele indivíduo é. Às vezes fazer parte daquele grupinho lá é parte da construção de quem ele é. Né? Vai achar ali grandes amigos, pode ser. Ou grandes brigas, porque entre as siglas a galera briga também, bastante. Né? Tá aí no teu exemplo. Né? Então, acho que faz parte. A gente, como profissional de saúde, eu entendo que tem que bancar e tem que investigar, assim, sabe? Não pode se assustar com essas questões, assim, né? Tem que primeiro, acho que mostrar para o adolescente que você está por dentro, que você é um cara antenado, atualizado sobre essas questões, etc. E está aberto a escutar, né? Tá aberto a vivenciar essa fase ou essa persistência junto com o adolescente ali. E talvez fico pensando nessa amiga dela, né? O quanto ela está buscando qual é o grupo dela, estando em vários, né? Que eu acho que né? De descoberta mesmo. Sim. Acho que tem uma questão de descoberta, tem uma questão também de necessidade, né? No gozo ali da pessoa estar em um tipo de posição, né? Que às vezes tem um uso, né? É isso que a gente está falando, das funções, né? As funções dessas linguagens. Seja se cortar, seja, às vezes, uma linguagem que fica, às vezes, na saúde mental, uma linguagem que é diferente, uma linguagem que é um grupo que precisa acomodar, né? É uma linguagem que é um grupo que está numa onda de ser visto, de falar, de se empoderar. Então, tem tantas referências, assim, e eu acho que mistura bastante. E essa questão que a gente está discutindo aqui é parecida em saúde mental em outras áreas também. Exato. Né? Seria parecido com autismo, seria parecido com, né, eu sou autista, e daí, né? E que mais? Ou, né, eu me corto, tá bom, e daí, né? E a pessoa não se reduzir a uma questão que leva ela num psicólogo ou num psiquiatra. E hoje é um caminho grande, né? Um caminho de força de linguagem, né? Você ter questões ligadas à psicologia e psiquiatria, que é um problema. A gente estava até discutindo antes do podcast, né? Do podcast, que é um problema de sobrecarga em cima da gente, né? Ou em cima da área de saúde mental. E aí, pensando nisso, como é que fica com as escolas, assim, da comunidade, assim? Então, a gente fala um pouco de família,
acho que eles têm ali os grupos de identificação, né? Uhum. E como é que se pensa, assim, como é que é a questão, né, inserção na escola, e faculdade, trabalho, como é que é, assim? Como é que essa pessoa topa ou vai, Uhum. à medida que ela tem uma força, isso vai tranquilamente? Tem outros dilemas que aparecem socialmente? Tem vários dilemas nesse ponto aí. Para as escolas, eu acho que, né, o momento de se revelar ou de falar alguma coisa em relação a isso para a escola vai um pouco de cada um. Mas o que eu vejo, né, hoje em dia a gente tem dois perfis, assim, né? Escolas que super aceitam e estão ali junto com professores bastante letrados no assunto, assim. E escolas onde a gente sabe que tem relatos de bullying, tem relatos de preconceito, né? E a escola às vezes não toma muita atitude em relação a isso. Tanto bullying e preconceito dos professores com o aluno, mas principalmente entre os alunos mesmo. E aí a gente sabe que causa bastante sofrimento. A gente sempre dá esse suporte, então quando precisa ir para a escola e conversar com a escola, a gente conversa e tudo mais, mas a gente deixa bem a cargo da família, assim. A gente orienta, olha, vocês como família, né, e o teu filho trans, ou a tua filha trans, tem o direito de ser chamado pelo nome com o qual você conhece pela escola. Então, pode ir lá na escola e, né, pedir para alterar o nome. Isso, inclusive, é uma norma do MEC, assim. Né? Então, dentro do Ministério da Educação, isso já tá dito. Né? Então, o adolescente com a anuência dos pais pode ir lá e solicitar a inclusão do nome social. Né? E dos pronomes que prefere ser chamado. Né? Isso facilita, inclusive, na inclusão, na permanência desse adolescente na escola e por aí vai. Tem escolas que aceitam, e tudo bem. Tem escolas que não, né? Então, e convidam, às vezes, o aluno a se retirar. Outra questão que eu vejo bastante problemática em escola é banheiro. Então, sempre que eu trabalho com escolas, assim, sempre que a gente vai falar em escolas, tá, beleza, doutor. Então, a gente tem aqui um adolescente trans, mas aí que banheiro ele vai usar? Uhum. Sabe? E aí acabam colocando esse adolescente no banheiro das pessoas com deficiência, no banheiro dos professores, né? Mas nunca no banheiro do gênero com o qual ele se identifica, né? Porque vai ter escola que vai bancar isso, né? Porque as outras crianças vão conversar com os outros pais, e os outros pais podem ter pais que reclamem ou não, né? E a escola tem que estar preparada para isso. Mas às vezes o adolescente se incomoda de ser colocado no banheiro dos deficientes, né? Ou de ser colocado no banheiro dos professores. Por que não pode usar o banheiro? Você vai lá na cabine e faz xixi como todo mundo, entendeu? Então, o banheiro é um grande tema de escola, acho que não só de escola, assim, de universidade, etc., de shopping. Social, é um problema social mesmo. Que testa bem, assim, na abertura mesmo das pessoas, né? Exato. Um lugar de intimidade, de segurança, deve ter tanto de aceitação quanto de receio. Eu tive uma paciente em escola, por exemplo, que a discussão que eles me trouxeram foi, tá, vai ter festa junina. E aí, a gente tem uma pacientezinha, que é uma menina trans, e ela não era um garoto trans, que quer sair, né, na festa junina e, né, vai ser de parzinho e ninguém quer fazer o parzinho com o garoto trans. Mas o garoto trans está animadíssimo e quer participar da festa junina. E aí vão fazer aquela quadrilha bem tradicionalzona, que tem noiva, noivo, aquela coisa bem, sabe? Sim, com a mesma... Com padre, e aí tem quadrilha, mas tinha noivo, eu fico noivo e imaginando padre. já qual é a escola. Tinha um noivo, noivo e o padre. E, assim, a conclusão que a gente chegou com a escola foi... Né, porque ninguém queria daí fazer parzinho com o garoto trans. E o garoto trans animadíssimo para participar da festa junina. E a conclusão que a gente chegou com a escola foi... Mas precisa dessa quadrilha? Tão cis heteronormativa assim? Precisa tanto. disso? Né? Mas a escola Precisa foi esses flexível, parzinhos? exato. Na escola, assim, mas então o que a gente poderia fazer? Aí eu lembrei da minha escola, assim, eu falei, faz uma dança de roda, faz uma quadrilha em roda, entra cada um, forma uma roda, põe uma lanterninha de São João, muda a coreografia, e mudou. Ai, que Fizeram lindo. a dança de roda, cada um entrava com uma lanterninha de São João, assim, ia indo, e aí eles iam lá fazer a coreografia, dança que vai, lanterninha vem, rodava por si só, às vezes as crianças iam interagindo todas com todas, e o garoto pôde participar. Lindo. Né? No fim, participou. Não teve parzinho, não teve casamento na festa junina. Casamento entre crianças de 10 anos. Então, assim, foi bom, foi ótimo. Assim. Então, é esse bate-papo que a gente tem que ter com esses locais de inclusão, assim. Mas isso é muito legal, a escola que está aberta, né? Tem que estar aberta. E poder... Porque eu acho que tem um lado de que eles não sabem o que fazer mesmo. E eles precisam de ajuda, mas precisa estar aberto para receber, né? Tem que estar aberto a sugestões, né? Porque tem escola... Não, a escola... Se falar a quadrilha é assim, acabou, não tem jeito, né? Tem que estar aberto à diversidade, inclusive, de outras festas. É interessante.
Até por acolher, né? Ele queria muito dançar, e ele de ficar de fora, né? E hoje em dia, só para você ter uma ideia, Mauro, você perguntou aí de trabalho, de inclusão social, etc. Enfim, né, nos últimos anos a gente teve muitas pessoas trans chegando na universidade, inclusive universidades que têm cotas, né, para pessoas trans, então, principalmente Unicamp, a Federal do ABC também tem, só uns exemplos aí. A greve dos alunos da USP, né, atualmente, uma das pautas era cotas trans, porque a USP, né, ainda não se posiciona em relação a isso, né, não diz nem que sim nem que não, mas também não inclui, e foi uma das cobranças ali das pautas da greve. Mas o que a gente tenta mostrar para esses adolescentes, principalmente os do ensino médio, é que sim, né, durante muitos anos as pessoas trans ficavam ligadas a trabalhos bem às margens da sociedade, inclusive profissionais do sexo. Né, que não precisa mais ser assim hoje em dia. Que você pode estudar, você pode ir para a universidade. E aí, uma vez por ano, vai ser em outubro. Eu até divulgo para vocês depois. A gente faz lá no Antigos uma feira de profissões. Então, a gente chama profissionais trans adultos, já bem engajados, já nos seus locais de trabalho, etc., de diferentes profissões, para falar com esse pessoal. Que legal. Falar com os adolescentes que estão no ensino médio sobre profissões, assim, ou sobre como ser trans dentro da profissão que você quer, como se apresentar, como montar um currículo, né? Se o entrevistador te pergunta, por exemplo, alguma coisa relacionada para você não se sentir desconfortável. Então, contam e compartilham suas próprias histórias, assim, de maneira bem afetiva, mas é muito legal para o adolescente olhar e falar, nossa, uma economista trans, super boa, ótima na área, um médico trans, né? Uma psicóloga trans, que mais? Uma professora de educação física trans. Então, a gente levou gente de todas as áreas, assim, ano passado foi a primeira edição. Esse ano a gente vai repetir porque foi um sucesso, as famílias pediram. E é bom, assim, né? Acho que a gente tem outra perspectiva social sobre esse assunto hoje em dia. Eu, apesar de tudo isso que está acontecendo, eu ainda sou otimista. Acho que as coisas estão caminhando bem. Beleza, a gente está chegando no nosso final aqui do programa e queria te fazer uma última pergunta, depois deixar para a Bia também fazer, né, os comentários finais. E a pergunta é o que você gostaria de falar assim para as famílias, para professores. Acho que é um recado mais geral, assim. Você está numa jornada, né, Daniel? E o que você gostaria que as pessoas pudessem ouvir, estudar, né, pensar sobre esse tema aqui que a gente traz hoje? Eu acho que primeiro, né, hoje em dia é muito fácil buscar, né? Então, eu acho que só que o buscar envolve quebrar os próprios preconceitos, assim, né? Quebrar, às vezes, os preconceitos e os estigmas que estão dentro da gente já, né? E quando a gente está falando em relação à população LGBT+, e em qualquer faixa etária, a gente tem que lembrar que, historicamente, foi uma população muito vulnerável, assim, né? E que já teve muitos percalços ali ao longo da história da nossa sociedade para conseguir simplesmente existir, para conseguir viver, né? Então, o que eu penso é que, assim, tem alguma dúvida ainda hoje em dia, em 2026, seja você familiar, ou seja você, enfim, só um espectador de novela que viu duas mulheres se beijando na TV, tem alguma questão, assim, procura algo para ler, assim, sabe? Procure pessoas de referência para conversar, procure uma pessoa LGBT+, também para conversar, assim, porque pode te dar um norte bom, sabe? Tá todo mundo por aí, assim, né? Então, hoje em dia, acessar materiais é tão fácil, assim, mas na dúvida também, procura um terapeuta também, que seja um profissional de saúde que está a fim de te ouvir, mas tira essas dúvidas, né? Eu acho que em 2026 não tem outra razão senão autopreconceito e estigma para não procurar sobre o assunto, né? Então, tá aí, acho que é isso que tem que acolher, né? Não dá mais para invisibilizar essa população. Eu quero falar duas coisas, talvez três. Você pode. Ia te perguntar, você falou de leitura, assim, né? Tanto, acho que não só para as famílias, mas para nós profissionais. O que você indica para, né, se aprofundar e conhecer mais? Legal. O ambulatório tem 2 livros. Vou fazer o jabá. Ótimo. Mas tem um que está saindo agora na segunda edição, que é o Como Lidar com a Disforia de Gênero, né? Tanto em crianças, adolescentes e adultos. Então, ele é bem voltado para o público leigo, assim, até para familiares. Então, a linguagem é bem facinha. Mas a gente tem também um livro de saúde transdisciplinar. O livro da editora Manoli, chama Incongruência de Gênero. Então, aí fala também da infância, adolescência e vida adulta.
Mas tem outros livros também muito, muito lindos e muito legais, assim, sobre o assunto. Tem o Saúde LGBT+, do Saulo, do André e do Ademir, que também é um livro, uma bíblia para a saúde LGBT no geral. Então, tem 3 referências boas aí que eu também posso deixar com vocês para divulgar. Ótimo, muito bom, ótimo. E aí eu fiquei muito te ouvindo e pensando que bonito o processo, né, dessas famílias, dessas pessoas, e como eu compartilho muito isso com você, né, Mauro? A gente se conecta com esses pacientes e o prazer da gente fazer o que a gente faz no nosso trabalho e de ver, acho que eu, de uma outra maneira, vendo as crianças e os adolescentes construindo essa identidade e participando desse processo. Então, é algo muito especial. A gente fala muito disso, né? Fazer parte disso, eu acho que é um propósito nosso de trabalho. Então, eu fiquei imaginando você vivenciar essas experiências. E aí eu pensei se tem algo, às vezes, pontual que você tenha escutado de um paciente ou algum caso específico que tenha te tocado. Acho que todos tocam, né? Mas tem aqueles que a gente acompanha de uma maneira, às vezes, mais especial nesse sentido de se conectar e participar desse processo, de te ouvir um pouco disso. Eu acho que sim, enfim, os meus pacientes que eu comecei a atender lá na residência, né, as criancinhas já são enormes, né, já estão na faculdade, assim, a galera está se graduando, mas sim, acho que tem um paciente específico que me marcou muito, assim, que eu acompanhei desde muito pequeno, assim, desde os 5, 6 anos de idade, e atualmente está na faculdade, que ele passou por uma adolescência bem difícil, assim, uma adolescência bem disfórica, que a gente precisou de ajuda, né, de ajuda multidisciplinar bem importante, assim, ficar bem em cima, porque para esconder, assim, os caracteres sexuais, né, a parte física mesmo, né, ele se identificava como um menino trans, tá? Mas o corpo estava se desenvolvendo como um corpo de sexo feminino, e começou a engordar muito, me começou com um comer compulsivo, muito na ideia de apagar essas características sexuais, sabe? Uhum. E foi todo um trabalho, assim, para entender essa disforia, né, para entender como abordar isso, assim, numa época em que a gente estava estudando ainda como melhor acompanhar esses adolescentes, um calor de 35 graus, e ele vinha, né, já obeso, mas cheio de moletom também, para esconder as características corporais. E foi muito bonito o processo dele, assim, em autoaceitação, em se aceitar como um menino trans, em começar a pensar no próprio corpo, a entrar em contato com esse corpo e eventualmente fazer toda a transição, assim. E hoje em dia a gente tem contato até hoje, ele mora em outro estado, sei que está na faculdade, já mudou de curso umas 2, 3 vezes, mas ainda vai se achar algum dia. Mas está lá super animado, super incluso, com amigos, enfim, com namorada agora. Então, é um caso que me marca muito, assim, até hoje. Obrigada. A terceira coisa era te agradecer. É muito bom te ouvir. Eu te agradeço pelo convite, pela participação. Ótimo. Muito especial aprender com você. Obrigada. Obrigado, Dani, por ter vindo. Obrigado, Mauro. E obrigado mesmo por ter ensinado a todo mundo que segue nosso canal. E eu aprendi bastante hoje com você. É sempre didático. E até a próxima. A gente vai convidar Com mais certeza. você aqui. Estou disponível. Quando tiver uma polêmica, aí a gente te chama. Porque essa polêmica vai continuar nessa eu acho que década. vai. Certamente a gente vai ter um segundo tempo. Sim, tá bom? Tá bom, pode me convidar. Eu vou. Um abraço. Então. Obrigado. Obrigada. Valeu.